Rádio SUS. Olá, me chamo Sheila Mai e estou aqui para falarmos sobre o que é a taxonomia de Bloom. Você sabia que a aprendizagem ocorre de forma simultânea e engloba 3 grandes domínios? O domínio cognitivo, relacionado aos conhecimentos, o domínio afetivo, relacionado às atitudes, e o domínio psicomotor, relacionado às habilidades. Vamos ver quais são as características básicas de cada um desses domínios? Domínio cognitivo. Ele está relacionado ao aprender, a dominar um conhecimento. Envolve a aquisição de um novo conhecimento, do desenvolvimento intelectual, de habilidades e de atitudes. Inclui reconhecimento de fatos específicos, procedimentos padrões e conceitos que estimulam o desenvolvimento intelectual de forma constante. O afetivo, ele está relacionado a sentimentos e posturas. Envolve categorias ligadas ao desenvolvimento da área emocional e afetiva, que inclui comportamento, atitude, responsabilidade, respeito, emoções e valores. E o domínio psicomotor, que está relacionado às habilidades físicas específicas, que inclui reflexos, percepções, habilidades físicas, movimentos aperfeiçoados e comunicação não verbal. Para atingir os objetivos educacionais de cada domínio, existem formas de organização, ou seja, de categorização, de classificação, denominadas de taxonomia. Benjamin Bloom foi um dos psicólogos educacionais americanos que, juntamente com seus colaboradores, em 1956, desenvolveram uma estrutura para categorizar de forma hierárquica a taxonomia dos objetivos educacionais, conhecida como a taxonomia de Bloom. Embora os 3 domínios, cognitivo, afetivo e psicomotor, tenham sido discutidos, o cognitivo é o mais amplamente divulgado e utilizado na definição de planejamento educacional e na elaboração dos objetivos e estratégias e sistemas de avaliação. Vamos aprofundar um pouco mais sobre esse domínio. Existem 6 categorias principais do processo cognitivo, que são conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Começando do menos complexo para o mais complexo. Significa que para adquirir a habilidade pertencente à próxima categoria, o aluno residente ele deve ter adquirido e ter domínio da habilidade da categoria anterior. Por exemplo, para ele atingir a categoria compreensão, ele tem que ter domínio da categoria conhecimento. O mesmo para ele atingir a categoria aplicação, ele tem que ter domínio da categoria conhecimento e compreensão. Na década de 90, Laurie Anderson, um ex-aluno de Bloom, e David Crown revisaram o domínio cognitivo e fizeram algumas mudanças apontando para uma concepção mais dinâmica. No ano de 2001, eles publicaram uma revisão da taxonomia de Bloom com o título A Taxonomia para o Ensino, Aprendizagem e Avaliação. Embora a nova taxonomia mantenha o design hierárquico da original, ela é flexível, uma vez que permite considerar a interpolação das categorias do processo cognitivo. Determinados conteúdos, eles podem ser facilmente assimiláveis a partir do estímulo pertencente à categoria mais complexa. Por exemplo, pode ser mais fácil entender um assunto após aplicá-lo, para só depois conseguir explicá-lo. Sabe-se que diferentes estilos de aprendizagem possibilitam aos alunos aprender melhor em um estágio mais elevado para que depois eles possam entender os estágios anteriores. Podemos identificar o que mudou da taxonomia de Bloom, original lá de 1956, para a taxonomia de Bloom revisada em 2001. Os aspectos verbais utilizados na categoria conhecimento foram mantidos,
mas ela foi renomeada como lembrar. E a categoria compreensão também foi renomeada por entender. A categoria aplicação e análise foram alteradas para a forma verbal, aplicar e analisar. E as categorias síntese e avaliação foram renomeadas também por avaliar e criar. E podemos identificar também que essas duas categorias, avaliar e criar, elas foram trocadas de lugar conforme observado na imagem. Vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre cada categoria. Lembrar, para recordar. Está relacionada à capacidade de reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. Apresentada pelos verbos reconhecer, destacar, citar, indicar. Alguns exemplos são, por exemplo, a leitura, a marcação de livros, os cartões de memória, a repetição. Categoria entender para compreender. Está relacionada à capacidade de estabelecer conexão entre o conhecimento novo e o previamente adquirido. A informação é entendida quando o aprendiz consegue reproduzi-la com as suas próprias palavras. Essa categoria é representada por verbos como interpretar, exemplificar, classificar, resumir, inferir, comparar e explicar. Alguns exemplos são, por exemplo, criar uma analogia, explicar algo para alguém, fazer anotações. Categoria aplicar. Está relacionada à capacidade de executar ou de usar um procedimento em uma situação específica ou abordar a aplicação de um conhecimento em uma nova situação. Ela é representada por verbos como executar e implementar. Por exemplo, aprendizagem colaborativa e aprendizagem na prática. Categoria analisar. Está relacionada à capacidade de dividir as informações em partes relevantes e irrelevantes, importantes e menos importantes, e entender a inter-relação existente entre essas partes. Ela é representada por verbos como diferenciar, analisar, categorizar, selecionar, relacionar, distinguir e identificar. E aí podemos exemplificar debates, questionamentos, observações e reflexões. Categoria avaliar. Está relacionada à capacidade de realizar julgamentos com base em critérios e padrões qualitativos e quantitativos, ou de eficiência e eficácia. É representada pelos verbos verificar, checar, criticar, comparar, recomendar, concluir, descrever. Por exemplo, as pesquisas, faz julgamentos, seleciona a solução mais eficaz. E por fim, a categoria criar, que está relacionada à capacidade de criar uma visão, uma nova solução, estrutura um modelo utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos, envolve e desenvolve ideias novas e originais, produtos e métodos por meio da percepção da interdisciplinariedade e interdependência de conceitos. Ela é representada por verbos produzir, planejar, gerar, criar, projetar. Por exemplo, criar uma solução, um novo modelo. Agora que já conhecemos as categorias do domínio cognitivo, vamos avançar para o domínio afetivo, que você lembra que está relacionado a sentimentos e postura? As categorias desse domínio são receptividade, resposta, valorização, organização e caracterização. Nesse domínio, os alunos têm novos sentimentos e emoções sobre o assunto ou sobre si mesmo, e eles devem ser capazes de dar mais valor a algo e ter maior apreciação sobre isso, juntamente com diferentes motivações e atitudes. Receptividade. O aprendiz recebe o estímulo e passivamente atende a ele, ou seja, o aprendiz percebe a exigência de um dado valor, dirige sua atenção para ele de modo seletivo e intencional. Os verbos indicados são aceitar, acumular, atender. Resposta. O aprendiz ele progride para atender mais ativamente ao estímulo. Assim, ele responde ao estímulo com alguma ação,
E os verbos indicados são apontar, aprovar e escrever. Valorização. Em seguida, o aluno, o aprendiz, ele valoriza a atividade, participando e buscando novos modos de se envolver, ou seja, assume o valor do comunicado. Os verbos indicados é apoiar, aprovar e participar. Organização. O estágio seguinte é a organização de cada um dos valores que o aprendiz está respondendo. Ele reinterpreta o valor do comunicado na instrução a partir de outros valores. E os verbos indicados são associar, estudar, julgar, partilhar, propor. E a categoria caracterização é a caracterização de si mesmo. Nesse nível, o processo de internalização, ele atinge o ponto em que o indivíduo passa a ser identificado pela sua comunidade como um símbolo ou um representante do valor que ele incorporou. E os verbos indicados são agir de acordo com, identificar-se com, integrar, mediar, praticar, revisar, solucionar e verificar. Domínio psicomotor. Relacionadas a habilidades. Inclui movimento físico, coordenação e uso das áreas de habilidade motora. Bloom e sua equipe não chegaram a definir uma taxonomia para a área psicomotora. Foi uma das adições posteriores desenvolvida por Simpson em 1972, a partir de uma adaptação de Dave em 1970. Então, no domínio psicomotor, a categoria percepção ela está relacionada à capacidade de usar pistas sensoriais para orientar a atividade motora. Detecta sinais de comunicação não verbais. A categoria resposta conduzida refere-se aos estágios iniciais no aprendizado de uma habilidade, que inclui imitação e tentativa e erro. A adequação do desempenho alcançado pela prática. Já a categoria automatismo-mecanismo é as respostas aprendidas que tornaram-se habituais e os movimentos podem ser realizados com alguma confiança e proeficiência. A categoria resposta complexa, ela está relacionada à atuação hábil, de atos motores que envolvem padrões de movimento complexos. A proficiência é indicada por um desempenho rápido, preciso e altamente coordenado, exigindo um mínimo de energia. E a categoria adaptação, as habilidades são bem desenvolvidas e o indivíduo pode modificar padrões de movimento para se adequar, responde efetivamente às experiências inesperadas. E a categoria organização cria novos padrões de movimento para se encaixar em uma situação específica ou algum problema que se apresenta, constrói uma nova teoria. Agora que você já se apropriou dos domínios da taxonomia de Bloom, vamos verificar sua aplicabilidade na prática como preceptor. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração desta videoaula. Muito obrigada e até a próxima! ProAD SUS.